Ora bem, vamos então fazer o teste T a duas amostras emparelhadas. Clicamos em Analyze, Compare Means, Paired Samples T-Test. Portanto, voltando a fazer Analyze, Compare Means, Paired Sample T-Test. Portanto, temos assim, Analyze, Compare Means, Paired Samples T-Test. Vamos clicar e pomos a variável 1, portanto, que é a empresa. Clicamos e na setinha, portanto, selecionamos a primeira variável, clicamos na setinha e foi para lá. Vamos clicar na segunda variável, não é nas células, não se mexe aqui. Portanto, clicamos na segunda variável, que é x3, e clicamos na setinha. Ok, portanto, clicámos na primeira, clicámos na setinha, foi para ali, clicámos na segunda, clicámos na setinha, foi para ali, e funcionou. Portanto, já temos. Agora, podemos, no caso de clicarmos, vamos clicar em Options e devemos pôr sempre o intervalo de confiança de acordo com o nível de significância escolhido. Vamos assumir que estamos a trabalhar com um nível de significância de 10%, então vamos pôr o intervalo de confiança a 90% e Continue. E pomos OK. E dá-nos o teste T a amostras emparelhadas. Portanto, neste caso, é preciso ter em conta duas questões. Portanto, no teste T a amostras emparelhadas tem de se olhar sempre para as correlações. As correlações têm de ser estatisticamente significativas. De outro modo, não se poderia aplicar o teste, tal como foi explicado em aula. E, neste caso, temos então que a significância, para este caso, sendo um teste bilateral, é o sig-to-tail, lemos aqui, e é 0,674 para o teste de amostras emparelhadas. Se é 0,674, então, sendo superior, neste caso, aos 10%, porque tendo escolhido o nível de significância de 10%, sendo superior a 10%, não se rejeita a hipótese nula. Neste caso também não se rejeitava nem para 5 nem para 1, claro. Portanto, não se rejeitando para 10 também não se rejeita para as restantes. Portanto, se fosse unilateral é que se tinha de dividir o nível de significância por 2 e ver o sentido da diferença. Portanto, se a diferença fosse positiva ou negativa, ok? Portanto, está tudo feito em termos de teste a amostras emparelhadas, portanto, o exercício que foi feito em aula, resolvido em aula. Já agora, se nós tivéssemos um teste em que estávamos a testar se a empresa tinha uma melhor performance do que a indústria, se a empresa tinha uma melhor performance do que a indústria, então nós devíamos, e vamos supor que tínhamos obtido um nível de significância de 0,000. Portanto, vamos supor que tínhamos obtido um nível de significância de 0,000 e que tínhamos um valor de diferença entre empresa e indústria positivo. Portanto, se tínhamos um valor e estávamos a testar que a empresa estava melhor que a indústria. Então, nesse caso, sendo o valor positivo e o nível de significância era inferior a 10%, porque seria 0,000, rejeitava-se a hipótese nula, portanto, e aceitava-se a hipótese alternativa de que a empresa estava melhor que a indústria. Portanto, a empresa tinha uma média superior à indústria. Se estivesse, pelo contrário, a testar que a empresa tinha tido uma pior performance que a indústria, mesmo que o nível de significância fosse 0,00, como aqui tínhamos, aqui no min, no sinal do min, tínhamos um valor positivo, portanto a diferença média era positiva, então aí não se rejeitava a hipótese nula. Portanto, se estivéssemos a testar que a empresa tinha uma pior performance que a indústria, claramente não tinha, porque a média era positiva. Isto mesmo que o nível de significância fosse 0,000. Portanto, todas as alternativas estão aqui consideradas e temos o teste T a amostras emparelhadas, portanto, o exercício resolvido.